Então, começando agora, finalmente, depois de 1 milhão de anos e 1 milhão de demoras da minha parte, desculpas. Mas nós vai começar a aula de Escola de Frankfurt, finalmente. Boa noite, gente. Lógico que eu já falei boa noite, mas quem está vendo depois também merece um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, sei lá, qualquer coisa. Até porque na quarentena nós não tem mais nem noção de dia, de tarde, de noite, nem de qualquer coisa, né? Estamos num limbo temporal, basicamente. 2020 nem existiu. Eu acho que deveria começar de novo. Mas estamos aí, né? Gente, hoje o assunto é maravilhoso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão me falando aí nos comentários. Pra, pra eu. Ah, outra pessoa pediu. Já olhar. Então. Ai, olha. Quem tá trabalhando é triste, mas estamos aí, né, nas atividades, nas dificuldades, nas coisas boas, nas coisas ruins que tá acontecendo. Eu falo assim, tá, o ano 2020 foi uma merda. Foi uma merda, mas eu falo, vou fazer o quê agora? Agora nós temos que tentar fazer outras coisas, fazer outros planos, agir. Eu falo assim, pense na questão do Nietzsche. Nietzsche acalma seu coração nesse momento. E falar assim, tudo bem, beleza, vamos pensar em outros planos. Deu as coisas erradas, vamos pensar em outra coisa. Pensar em outro plano de rumo. Outro rumo que você vai tomar. E a partir daí nós vamos vendo, né? Porque dia a dia, um dia de cada vez, e um estudo de cada vez, uma aula de cada vez, e é isso aí. Gente, eu tô assim porque eu tomei muito café, tá? Perdão. Perdoe meu auto-falar muito louco, mas vocês estão ligados que quando eu tomo muito café é assim mesmo. Gente, maravilhoso hoje o tema. Hoje o tema é sensacional. Um tema arrasante, assim, de tirar o fôlego, que é a escola de Frankfurt. Uma pessoa que também. Uma pessoa não, né? Mas um vestibular que nunca também escola de Frankfurt é a Unesp. Mas, de maneira geral, os vestibular gostam de escola de Frankfurt. Por quê? Porque é um tema fácil, porque é um tema simples. E aí ninguém estuda, aí eles ficam assim, eu vou cobrar isso aqui, ó. Tá no dia a dia, um negócio simples, mas ninguém estuda. Então é isso aí que nós vamos ver hoje. Então, primeira coisa, a gente está falando de influências de pensamento. Mas para falar de influências para o pensamento, nós temos que falar do momento histórico. Posso falar daqui mesmo. O momento histórico que a gente está falando é basicamente a década de 20. Então já se passa, a gente está falando do início da questão da Primeira Guerra, um pouco da Segunda Guerra e toda a construção do nazismo, do fascismo, de todo esse conflito entre ideais. E ao mesmo tempo você tem questões capitalistas, questões de fundação de alguns lugares socialistas, e assim todas essas questões de ideais a serem combatidos ou mantidos ou perseguidos de alguma forma, é o que está acontecendo nessa época. E é exatamente aí que a escola de Frankfurt vai ser fundada. Porque nessa busca por ideais, nessa forma maluca de pensar, estão se matando milhares de pessoas. Então é exatamente aí que a escola de Frankfurt vai estar pensando. E é justamente nesse contexto que eles falam que o Nietzsche faz tanto sentido para ele, para todos os caras da escola de Frankfurt. Por quê? Lembra que o Nietzsche falou assim, olha, o pensamento humano ele está baseado numa forma que não nos representa. E essa forma que não nos representa, essa forma ruim de pensar, uma parte das vezes, que é um tipo de opressão, vai acabar nos... vai acabar dando merda. Essa fundação podre vai fazer com que toda a construção da ciência e do pensamento humano rua em algum momento. E aí o Scott Frankfurt vai ver, caralho, deu ruim,
vamos tentar entender o porquê. Será que a gente realmente fazia sentido? Será que não? É nesse sentido que a escola de Frankfurt vai ser fundada. E além de tudo isso, a escola de Frankfurt ela vai pensar nas questões operárias da Alemanha, né? A escola de Frankfurt, né, está em Frankfurt, então, na Alemanha. Então, eles vão estudar de tudo um pouco, na verdade. É uma escola que vai estudar desde questões culturais, questões da epistemologia, de como pensar, de como obter conhecimento, mas eles vão estar pensando principalmente nessa questão dos ideais a serem perseguidos de alguma forma, mas o mais interessante da escola de Frankfurt é que eles vão ter um pensamento completamente diferente. Mesmo que eles tenham, a maior parte das vezes, questões voltadas para cunhos de esquerda, no sentido assim, quando eu falo cunho de esquerda, você sempre tem que pensar, estamos falando de que as pessoas deveriam ter melhores condições de vida, questão do Estado, tutelando e ajudando, dando questões sociais para essas pessoas que não têm tantas condições, não têm tantos privilégios quanto outras, é nesse sentido que eu falo. E o mais interessante da escola de Frankfurt é que eles vão olhar para esse lado de esquerda, mas eles vão criticar, assim, Marx até ele pedir água, no sentido de que, mesmo tendo, às vezes, algum, alguma nuance da questão de esquerda ou uma questão de tutela social, eles vão criticar muito todos os movimentos de esquerda, mas eles vão falar muito mais daqueles que inauguraram questões totalitárias como o nazismo e o fascismo. A gente já vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, de maneira geral, a gente está falando de uma escola que vai tentar pensar, de alguma forma, em o que é a vida social das pessoas, e é justamente aí que a filosofia e a sociologia elas começam a se embaralhar ainda mais. Então, principalmente a partir de escola de Frankfurt, ou mesmo de Freud, a partir do século XX, de maneira geral, a gente vai começar a ter uma confusão entre sociologia e filosofia, porque justamente essa compreensão filosófica é que vai ser usada para ser entendido sobre questões sociais, cada vez mais, e como essas questões sociais podem ser, de alguma forma, mudadas, ou que tipo de teoria, que tipo de compreensão vai te ajudar a fazer com que as pessoas vivam melhor, e assim sucessivamente. E aí estão os principais filósofos da escola de Frankfurt. A gente tem Adorno e Horkheimer, que para muitos são os fundadores aí da escola de Frankfurt, principalmente porque os maiores conceitos, os conceitos que geralmente caem no vestibular, eles são os conceitos do Adorno e do Horkheimer. Você tem o Walter Benjamin, o Marcuse, esses caras assim que falam, que caem também. E Habermas às vezes cai, mas se eu fosse falar, pelo menos 60% das questões são de Adorno e Horkheimer, principalmente por essa base inicial da escola de Frankfurt ser deles. Cadê outra pessoa pediu para participar. Bora lá, peraí. Tomando suquinho. Olá, Otávio, tudo bom? Nós está falando de escola de Frankfurt hoje. Nós está falando desses caras que vão tentar falar um pouco sobre questões da vida contemporânea, vão estar falando bastante sobre questões de o que aconteceu no nosso mundo, e do nada a gente tem nazismo e fascismo e essas paradas todas. Meu Deus, como é que eu fechei? Peraí. Oh, não, fechei sem querer. Ai, meu Deus, estou atrapalhada hoje. Tá difícil. Gente, perdoem aí a pessoa. Tô tomando café.
Eu fechei sem querer. Perdão. Essas tecnologias, elas só zoam com a minha cara, vocês não estão ligados. Aí. Aí, voltou. Então, tava falando pro Otávio, e pra quem chegou um pouquinho atrasado aí. A gente tá falando de escola de Frankfurt, cara. A escola de Frankfurt é um dos assuntos que mais cai nos vestibulares de maneira geral, mas a Unesp ama esse assunto, então tem que estar ligado. Eles vão pensar principalmente em relação aos ideais que estão acontecendo no mundo. Então, nazismo, fascismo, a questão socialista, barra comunista e capitalista, tudo isso de uma forma crítica, principalmente. Se você quer uma palavra para a escola de Frankfurt, você tem que pensar em crítica. Principalmente em pensar de uma forma diferente, tudo aquilo que se pensou, então. Porque é justamente aí que a gente tem a confusão bastante da filosofia, da sociologia, a partir aí do século XX. Escola de Frankfurt, a gente está falando aí da década de 20, de 1900. Então, a filosofia, o conteúdo que a gente está dando aqui começa a ficar muito contemporâneo. Para vocês terem noção, o Habermas ainda está vivo, mano. Ele é um velhinho dos seus 91 anos, mas tá lá pleno. Viva, ainda da palestra, essas paradas todas, arraso. Mas é exatamente aí que tem essa confusão, porque você tem novas teorias, uma compreensão de mundo, uma compreensão em relação a questões da epistemologia, questões da estética, tudo isso misturado de uma forma a como utilizar isso para melhorar de alguma forma a sua vida, a vida das pessoas, de maneira geral. E, como eu estava falando, são esses caras aqui. Se você falar, esses são os principais, existem outros, tá? Porque era uma escola, então é como se fosse uma universidade. Então, existem outros, mas esses são os principais. Nunca vi cair fora desses, especificamente em relação à escola de Frankfurt. E 60% das questões geralmente são de Adorno e Horkheimer. Cai Marquise e Walter Benjamin, sim. Às vezes, muito raro cai Habermas, mas esses são os principais. E aí que tá a questão, como eu estava falando para vocês. Eles são de esquerda no sentido de tentar ter uma tutela social, no sentido de que, sim, você precisa, de alguma forma, ter essa questão de ajudar pessoas que não têm privilégios a terem melhores condições de vida, sim, essa é uma função do Estado, provavelmente. Porém, contudo, todavia, eles criticam muito os partidos marxistas, muito mesmo. Eles falam que esses partidos marxistas eles só viraram a chave e viraram ao outro lado da opressão, no sentido de que eles fizeram com que não se tivesse realmente um diálogo. E, além de tudo isso, os partidos marxistas eles falam como se os líderes também, de alguma forma, fossem utilizar essa opressão para se auto-beneficiar. Então, esse neomarxismo que a gente está falando aqui na Escola de Frankfurt é exatamente essa leitura de alguma forma marxista, no sentido de que, sim, o capitalismo é uma bosta, de alguma forma a gente tem que tentar melhorá-lo. Porém, as questões em que a forma como se fez as questões marxistas, elas foram uma bosta também. Elas também foram opressoras, então não está adiantando nada. E a diferença também em relação à escola de Frankfurt é que Marx ele falava muito da questão da exploração quando se tem trabalho. Quando eu falei lá para vocês de alienação do trabalho, de mais-valia, tudo isso. Beleza, eles acham que existe isso também.
Eles entendem que Marx acertou nesse ponto. Só que o problema é que, para eles, a exploração continua a partir do momento que você sai do seu trabalho. Você continua tão alienado quanto. Por quê? Porque nos seus momentos de lazer, foi retirado qualquer tipo de possibilidade de você exercer realmente aquilo que deveria ser humano. Porque todas as suas relações passaram de alguma forma a questão de consumo. E quando você para pensar, você vai assistir uma TV, tem uma propaganda. Você vai, né, falar assim, eu vou sair com meu amigo. Você vai sair com seu amigo para fazer o quê? Para comer? E essa comida provavelmente tem uma propaganda em algum lugar, ou algum tipo de produto que tem propagandas em cima, é algum tipo de multinacional. E assim, quando você vê, a sua vida é embebida em relação a isso. E o mais bizarro de tudo isso é porque essa questão de lazer passa a te definir também. Porque aquilo que você consome é aquilo que você é também. Não só aquilo que você faz, mas como Marx falava, né? Não só aquilo que você produz de alguma forma. Porque Marx falava assim, ah, a Júlia, a Júlia não é a Júlia. Vai ser a engenheira Júlia. Foda-se se ela gosta de arte. O que tem a ver? Ela não vai trabalhar com isso? Aquilo que você produz passa a ser aquilo que você é. Só que a escola de Frankfurt fala, aquilo que você consome também faz parte daquilo que você é. E é aí que mora toda a complexidade em relação à escola de Frankfurt. Porque como você consegue, de alguma forma, minimizar esse estado de opressão, sendo que ele participa ativamente de quase tudo na sua vida? Essa é a questão da escola de Frankfurt. Em relação a isso, a gente tem a primeira base. Eu expliquei para vocês essa questão do neomarxismo. E agora a gente vai falar um pouquinho da teoria crítica. Essa parte de Adorno e Horkheimer é bem importante, porque o tempo todo a gente ouve falar um pouco sobre isso, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem do que é, do que se trata, de onde veio, o que fazem essas coisas aí todas. Só para complementar, vocês estão ligados que aqui, como a fundação é em 1923, então a gente já teve a Revolução na Rússia, então eles criticam absurdamente o que se fez na Rússia, principalmente por essa questão de opressão que está acontecendo lá também. E é justamente aí que está a teoria crítica de Adorno e Horkheimer. Porque Adorno e Horkheimer, eles vão falar que o totalitarismo, seja em Stalin, seja em Hitler, seja em Mussolini, qualquer que seja. Lembrando que a questão do totalitarismo é quando você tem um sistema basicamente em que você tem uma opressão e você tem uma pressão em vários níveis diferentes de não liberdade de expressão, não liberdade cultural, religiosa. Aí caminha o totalitarismo. E também o totalitarismo tem a tendência a ser uma questão muitas vezes ditatorial, porque ditatorial é muitas vezes relacionada ao líder em questão. Então, esse líder vai permanecer até a sua morte. Essa está relacionada também à questão do totalitarismo. Então, eles vão tentar explicar por que esses regimes ascenderam, de onde vem essa questão dessa opressão. E o que eles vão falar é que, na verdade, o totalitarismo ele não é irracionalidade, mas ele é racionalidade. Por quê? Porque a racionalidade, ele trouxe a técnica, ele trouxe uma metodologia que essencialmente virou uma indústria da morte.
em alguns momentos. A guilhotina na Revolução Francesa matou muitas pessoas em nome da razão. A Revolução Industrial mata as pessoas de tanto trabalhar em nome de um progresso, em nome de um desenvolvimento, ou o que seja que se queira falar sobre. E quando você tem as primeiras guerras, as guerras mundiais são exatamente isso. Porque a ciência volta toda para a questão bélica e, basicamente, a gente está usando a nossa racionalidade, que teoricamente ia salvar o mundo, para matar milhares de pessoas. Então, toda a teoria iluminista de falar assim, vamos salvar a humanidade por questão racional, vamos melhorar, vamos levar a humanidade para a luz, porque a luz vai deixar as trevas para trás da Idade Média. Queridas, nós estamos matando mais do que se matou na Idade Média por questões religiosas. E mais do que isso, a gente tá matando, sim, em nome de alguns ideais, mas a gente também está matando em relação à racionalidade toda de desenvolvimento, e falamos que iria nos ajudar a sobreviver. Então, é justamente aí que está a teoria crítica, de que o iluminismo foi uma farsa. E é exatamente aí que a escola de Frankfurt se aproxima das questões de Nietzsche, porque é exatamente a questão racional que a gente criticava tanto. Ele falou que não conseguiria suprir as nossas necessidades, não era algo bom. E aí a escola de Frankfurt dá uma resolução de como é um exemplo de como a racionalidade não é boa. Porque primeiro ela mata de uma forma técnica, incisiva, de uma forma absurdamente mais rápida e de forma produtiva, se pode se dizer assim, causa mais mortes nesse sentido, o que nunca antes aconteceu. E além de tudo isso, você ainda gera totalitarismo em nome dessa racionalidade. Essa é a questão maior, de que, porque o totalitarismo ele também tem essa questão de vamos levar para o desenvolvimento, vamos eliminar as pessoas. Se você parar para pensar, a grande parte das ditaduras nesse sentido de direita, assim, se você parar para pensar, eles têm esse teor de desenvolvimento. Mesmo as questões de Stalin, no sentido, entre aspas, de esquerda, eles têm esse conhecimento, vamos melhorar a sociedade, vamos criar a sociedade para o melhor. Sendo que a nossa vida, ela não tem essa questão racional. Estamos caoticamente matando pessoas em nome dessa racionalidade. E aí, aonde mais está a questão de opressão da razão? Por que a razão conseguiria atingir a máxima do sistema totalitário? Muito bom, porque a razão é opressora. Eu já falei, beleza, Júlia, não estou entendendo nada. Vamos por partes. A questão aqui é que para a escola de Frankfurt, a gente matou a razão crítica a partir da modernidade. A partir da modernidade, a gente passou a ter uma razão técnica. A razão serve para alguma coisa. Ela não serve. Se ela não serve para alguma coisa, para produzir alguma coisa, para consumir alguma coisa, ela não serve para nada. Esse é o sentido. Por quê? Porque a razão crítica, ela não tem necessariamente uma função. Porque a razão crítica é simplesmente você tentar olhar de uma forma que pode ser diferente do que está acontecendo. E pode não ter um sentido instantâneo, diretamente relacionado a melhorar a coisa ou se produzir de uma forma mais rápida. E é justamente aí que a escola de Frankfurt fala que é um problema do mundo moderno. Porque a partir da modernidade a gente acabou com essa questão. E aí vem um pouco do Nietzsche também de que as coisas inúteis que a gente fala também são questões humanas, no sentido de olhar por outros ângulos,
no sentido de precisar de questões artísticas, de questões relacionadas ao onírico, ao sonho, essas questões não racionais, não lógicas, não funcionais. Essa é a questão maior. E é exatamente aí que a razão se torna opressora, porque você passa a ter uma única vertente de razão. E aí, quando você tem uma única vertente de razão, uma única vertente de olhar, aí mora o totalitarismo. Por quê? Porque se alguém fala apenas que esse lado está certo e todo o resto é inútil, é errado, isso já é uma forma de opressão. Isso já é uma forma de cercear seu olhar, de alguma forma, a olhar para os outros ângulos como se eles fossem errados. E é exatamente aí que a filosofia mora também, né? Um pouco da sociologia, mas muito mais da filosofia. Porque, teoricamente, é justamente na filosofia que mora a questão crítica. Não só racional, mas de olhar para outros âmbitos, olhar para os pensamentos de sonhos e de sentimentos, e tentar, de alguma forma, olhar de formas diferentes, simplesmente porque nós podemos, somos humanos, isso faz parte de nós. Mas o tempo todo falam que isso é errado. Então, como que a gente consegue suprir todas as necessidades humanas, sendo que nós já fomos oprimidos daquilo que nós somos? É aí que mora a dialética do esclarecimento, porque deveria-se existir um diálogo em relação às coisas, mas eles não existem, porque a razão passa a ser produzir mais rápido, de forma mais eficiente, de forma a você conseguir dinheiro, de você conseguir melhores coisas, de você conseguir status, de você conseguir uma casa e etc. E aqui eu coloquei o gifzinho do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, porque eles falam bastante sobre essa questão de o quanto a parte educacional virou essa questão de se produzir. E quando você vê... E além de tudo isso, vira uma questão opressora, porque um aluno não pode olhar para um outro aluno muitas vezes. Isso é uma coisa que se fala bastante na universidade, porque é um problema muitas vezes, quando questões de pensamento original, de pensamento crítico, muitas vezes é reprimido, simplesmente porque existem superiores em relação a alguma coisa. Essa é uma questão também da dialética do esclarecimento. Por quê? Porque exatamente no período moderno que se surgem especialistas em alguma coisa. Você divide cada vez mais as ciências e a interdisciplinariedade é uma coisa difícil de ser falada. Porque você tem um especialista em, sei lá, neurolinguística. Você tem um especialista em gramática. Você tem um especialista em matemática. E aí, se eu quiser falar de matemática com um sentido filosófico, qual que é o problema? Mas ninguém dá importância para isso. É exatamente aí que você tem toda essa questão opressora. Porque você cria uma finalidade para o conhecimento e para o pensamento humano. O pensamento humano deveria ser só seu, e do nada ele virou produção e metodologia para se produzir, para se consumir. Para de alguma forma cercear aquilo que você deveria ser. Aqui eu coloquei um exemplo com uma explicaçãozinha de que você não tem mais debate, só para você lembrar na hora que você estiver estudando. Porque, como sempre, tudo isso está no Drive, se vocês quiserem lá olhar. E, além de tudo isso, porque essa razão técnica toda teve uma questão de melhoria em relação a alguns pontos, em relação, por exemplo, a conforto, etc. Questões aí de podemos debater, no sentido de que o quão ético são também os nossos desenvolvimentos tecnológicos de produção. Porque exatamente é o nosso tipo de desenvolvimento, o nosso tipo de
de produção, foi o que acabou com as nossas riquezas naturais, foi que criou bombas atômicas que simplesmente conseguem dizimar e colocar sequelas em seres vivos por dezenas de gerações. O mesmo remédio que você toma muitas vezes pode gerar efeitos colaterais e em alguns pontos podem até te levar a vício. Questões aí de que ao mesmo tempo que a tecnologia te ajuda, ela de alguma forma te atrapalha. Aí a gente pode falar de questões mais contemporâneas e do quanto a tecnologia também ela pode ser falsa, no sentido de que ela pode contribuir não para conhecimentos verdadeiros, mas para conhecimentos falsos. E muitas vezes tem todas as questões de armas, e você já está cansado de saber que todos os anos milhares de dólares são colocados para produzir armas. E armas não têm qualquer tipo de outra função, a não ser machucar ou matar pessoas. Para que se faça uma arma? Você vou matar um animal. Quem mata um animal com uma arma hoje? E outra, muitas vezes matam no sentido recreativo. Questões aí. Mas em relação principalmente a essa questão de o quanto ela pode propagar de informações falsas ou cercear ainda mais ou te conduzir de alguma forma, eu trouxe o deepfake. Vocês já estão cansados também de ouvir, eu acho, não sei. O deepfake nada mais é do que na plataforma onde você consegue simplesmente fazer através de imagens de algumas pessoas, você consegue fazer com que se crie vídeos dessa pessoa, sendo que as ações que elas estão empenhando nunca aconteceram. Com outra pessoa, você tem sensores em relação a movimentos e tudo mais, você consegue reproduzir a mesma esse gifzinho aí. Você consegue fazer com que outra pessoa realize determinadas funções de uma forma falsa. Basicamente isso. Outra questão é de como a tecnologia te cerceia em relação ao que você escolhe, de alguma forma. A tecnologia abre portas e eu consigo acessar milhares de conteúdos, beleza. Só que quando você acessa determinados conteúdos, a sua conta fica vinculada àquilo que você acessou. Porque existe uma questão de cookie. Cookie biscoito. Estou com fome. Nossa, gente, também estou com fome, não comi ainda. Não tem problema. Daqui a pouco nós vamos comer, tá? Estamos já na metade da aula, gente. Arrasamos. Esse cookie, na verdade, é aquilo que você paga, entre aspas, para acessar determinados conteúdos. Por quê? Eles leem aquilo que você acessa e, a partir daí, essa leitura dos seus acessos vai te direcionar, de alguma forma, a outros conteúdos. Por quê? Aquilo que você acessou, você assim, ai, nossa, aquele tênis que eu vi de tal pessoa parece ser legal. Ou então, eu falo assim, nossa, a Rihanna estava usando um tênis diferente, mas eu não lembro qual que era. Coloca tênis Rihanna, aí coloca lá, tênis da Puma, da Rihanna. Aí, do nada, eu falo assim, nossa, ela legal esse tênis, legal. E você esquece, fugiu da sua mente, e do nada, assim, no outro dia, começa a pipocar no seu feed um monte de tênis, assim, ó, pipocando na sua tela, assim, do nada, você nem sabe de onde surgiu. Eu falo, cacete, mas como que isso aconteceu? Então, me falando desse tênis para comprar aqui, em tal lugar, em tal plataforma, nossa, estranho, né? Nossa, veio um e-mail para mim de compra de tênis, falando que tem uma promoção. Caramba, hein? Nossa, se eu não tenho, vou comprar. E aí, quando você vê, tem toda essa questão de cerceamento do que você escolhe, simplesmente porque
direcionaram sem você perceber. Além de tudo isso, tem uma possibilidade de que mostrem conteúdos para você no sentido de que alguém pagou para aquele conteúdo estar ali. Vocês estão cansados de saber de Google Ads, que é os anúncios do Google, anúncios do YouTube e etc. Então, é aquela questão, o seu gosto dificilmente poderia falar que é seu mesmo. Uma porque você não consegue escolher entre uma infinidade de coisas, porque simplesmente eles não existem no mercado, uma infinidade de opções. E segundo que a maior parte das vezes te conduziram a gostar de coisas sem você saber. E essa questão de gostar de coisas sem você saber tem uma questão bem mais profunda, se você pensar no sentido político, quando existem vários tipos de anúncios relacionados a determinados políticos e determinados outros. E não só anúncios, mas informações. Vocês estão cansados de ouvir por aí questões do WhatsApp e etc. Porque hoje as coisas são tão rápidas e tão fáceis de você conseguir colocar algo na internet. Agora, na pandemia, milhares de empresas fantasmas estão surgindo, simplesmente que falam que você consegue ganhar R$ 1.000 por mês e etc., enganando milhares de pessoas. E questões aí, não é mesmo? O documentário da Netflix, que é Privacidade Hackeada, fala um pouco sobre essa questão toda política relacionada a como a tecnologia e o uso desses anúncios e da implantação de informações pode modificar completamente uma eleição, ou mesmo questões assim de um plebiscito, questões aí políticas relacionadas. E é exatamente aí, nessa padronização de comportamentos, de gostos, que mora mas um dos maiores conceitos da escola de Frankfurt, de maneira geral, mais novo, essa também é uma questão, principalmente a Adorno Horkheimer, mas todas as pessoas da primeira geração da escola de Frankfurt, perdão, não falei, né? Essa galera aqui toda que eu falei pra vocês, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas, esses caras são da primeira geração, existem outras gerações depois, mas geralmente não cai no vestibular. Aí depois nós falamos delas daqui a um tempo. É exatamente aí, nessa questão de padronizar pensamento, que mora uma das maiores questões de opressão. Por quê? Porque concorda comigo que aquilo que está fora um pouco dessa questão de a Júlia vai ser a Júlia engenheira. A Júlia engenheira que vai produzir casas, que vai estar no mercado de trabalho em relação a isso. Um pouco além daquela questão de que aquilo que te define, também está a questão do consumo. O problema é, o consumo te define, mas o problema em relação ao consumo te definir é que nem você mesmo escolheu o que você vai consumir. E além de tudo isso, ainda você tem que, mesmo aquilo que não esteja totalmente relacionado ao consumo, mesmo que seja só uma questão assim, eu achei aquilo ali bonito. Nem isso mais passa a ser seu. Por quê? Porque você tem uma padronização da sociedade. E aí que tá a merda. Por quê? Porque já tiraram tudo de você, né mesmo? Já tiraram que você já tiraram que você podia consumir, já tiraram aquilo que você podia ser. O que acontece nesse mundo, gente? A Júlia está deprimindo. Calma, existem ainda questões que eu preciso falar com vocês em relação à escola de Frankfurt. De que nem tudo está perdido. Tente outra vez. A sociedade massa, ela está totalmente relacionada a essa questão de não existir mais criticidade. Porque a partir do momento que te falam algo,
ou te induzem de uma forma a você olhar para determinadas características como boas ou determinadas características como ruins, e você não foi ensinado, você não foi educado de que é necessário olhar para outros paradigmas, sem ser aqueles que te mostraram. E, além de tudo isso ainda, te falam que olhar de outras formas é errado, aí que todo mundo passa a ter mais ou menos o mesmo tipo de padrão. E aí tentam colocar todos aqueles que se tornam, de alguma forma, diferentes como, de novo, errados. E é justamente aí que, se você quiser olhar para um lado nietzschiano também, é a moral do rebanho do Nietzsche. No sentido de que você se anula, de alguma forma, sem saber, sem prestar muita atenção. E quando você vê tudo aquilo que você era, sumiu no que simplesmente falaram que aquilo que você é. Falaram alguma coisa que você é e você aceitou sem nem questionar aquilo. Essa é a questão da sociedade em massa. E existem várias, ainda existem características que levam à sociedade em massa e várias questões do porquê que a gente nem se nem percebe muito bem que acaba se massificando em relação ao mundo. Primeira questão é a indústria cultural. E caralhos que é a indústria cultural? A indústria cultural nada mais é do que você tornar a cultura um, um tipo de mercadoria. Júlia, não entendi nada. A questão é que, o que é cultura, gente? Cultura são todas as características de alguma forma. Tem questões identitárias, tem conhecimento, e podem estar relacionadas à música, à arte, a questões como língua, como uma. Qualquer coisa. A forma como você come, aquilo que você come, aquilo que você tem como lazer, tudo isso pode ser questões culturais. E a partir do momento que você tem essa cultura como um produto, aí ferrou. Porque quando você vê, tudo passa a ser padronizado nesse tipo, num tipo básico de cultura. Por quê? De novo, se você tem uma cultura única, é muito mais fácil que as pessoas não pensem nisso. Então, o que é indústria cultural? Basicamente, a indústria cultural é tentar fazer com que todo mundo goste das mesmas coisas, todo mundo consuma as mesmas coisas. E nesse sentido que a gente tem a questão de diminuir o nível, no sentido assim, diminuir a complexidade dos conteúdos em relação a essa cultura, principalmente. E quando você vê, você tem uma repetição absurda em relação àquele tipo relacionado àquela cultura. E, principalmente, a gente questão da idealização, que eu volto um pouquinho depois nisso aqui. Você principalmente a questão da idealização da vida, nesse sentido, mas também você tem questões como a questão do lazer, nesse sentido de dominação, e na cultura, principalmente, você tem uma única cultura vertente, que é aquela que melhor consegue propagar a sua como certa. No caso, é aquela que detém maior maior possibilidade de expandir seu produto, de expandir sua produção, de fazer com que as pessoas consumam aquilo que está falando. No caso, dos Estados Unidos, basicamente, na época que a escola de Frankfurt estava falando. Então, a indústria cultural, ela tem todos esses sentidos. De você diminuir os conteúdos, a complexidade dos conteúdos, repetir esses conteúdos até você cansar e aquilo ficar na sua cabeça. E, ao mesmo tempo, restringir tudo é uma forma a ser consumida e esquecida. Como esse exemplo,
você pode pensar nas músicas. Músicas, a maior parte das vezes, há algum tempo atrás não, gerações atrás, você tinha músicas de 7 minutos, 8 minutos. Hoje você tem músicas de 2 minutos, com a maior parte do tempo com refrões. Por quê? Porque a indústria da música, ela é feita para você consumir e depois esquecer. A questão industrial, ela nunca é uma questão de permanecer com esse produto. Por quê? Porque você quebra a lógica de consumo e produção. E aí que o Kawa tava falando assim, o celular é feito para quebrar. Sim, ele é feito para quebrar. Assim como tudo na indústria. Ele é feito para que você não use mais aquilo depois de um tempo. Por quê? Porque você precisa consumir um novo. Porque se você não consumir um novo, não tem como você aumentar a produção. Não tem como você aumentar a questão de lucro relacionado. Então, quando a cultura vira também uma questão de consumo, é uma questão, para a escola de Frankfurt, né? É uma questão grotesca, porque a arte passa a ser um consumo. Aquilo que você pensa passa a ser um consumo. Tudo passa a ser um consumo. Então, caralho, quando é que eu vou descansar? Quando é que eu vou conseguir não precisar consumir alguma coisa? E aí também que mora os filmes super rápidos e com imagens cada vez mais rápidas. E a gente aqui tendo. Ó, eu falo pra vocês, o EAD me dificultou bastante porque eu sou uma pessoa que às vezes gosta de ficar andando e na sala e fazendo barulho e fazendo os palavrões para vocês prestarem atenção. Isso é muito difícil para mim agora, porque vocês não estão me vendo. Então, muito difícil, porque a gente precisa de peripécias para conseguir fazer com que vocês prestem atenção. Porque gerações anteriores tinham uma questão de atenção de, sei lá, 20, 30 minutos, horas. As gerações falam, né? Gerações, por exemplo, dos seus avós conseguiam ter atenção de questão de horas, sem mudanças. Pense, né? Vocês já viram aquelas imagens de Hitler discursando? Em que você tinha uma massa de pessoas com o braço estendido e ficando horas ali? Ou mesmo nas questões, muitas vezes, relacionadas a fotos antigas, de escolas, por exemplo, que o professor simplesmente falava e os alunos iam copiando. Hoje, se a gente fazer isso, não assistia aula mais, né, basicamente. E as gerações um pouco depois, ficou 20 minutos, 10 minutos. Hoje a gente tem um máximo aí de uns 3 minutos. Falam que a maior parte das pessoas tem 1 minuto de atenção contínua, sem que você pense em outra coisa. E o problema também de você ter essa rapidez toda, o tempo todo, é que você não tem tempo suficiente para aprofundar os pontos. Por isso que tudo fica raso, tudo fica. Você nem sabe muito bem aquilo que você está consumindo, porque é tudo tão rápido que você, quando você percebeu, você já esqueceu. Você não sabe nem mais o que você viu na televisão ontem, ou o que você viu no seu feed de internet, porque muita gente não assiste mais televisão. Eu não faço a menor ideia de qual foi a última vez que eu assisti televisão. Faz muitos anos já. Eu falo faz anos já que eu assisto televisão. Mas mesmo assim, vai ser o feed da sua internet. Você não lembra mais o que você viu. Então, é aí que tá a bosta da indústria cultural. E, além de tudo isso, a gente ainda tem a questão do fetiche da mercadoria. Por quê? O que acontece no fetiche da mercadoria? A questão do fetiche da mercadoria é que, basicamente, a gente cria ideais em relação àquilo que a gente precisa ser. A gente tem uma domesticação tão grande em relação, de novo, a gente tem indústrias culturais para nos mostrarem aquilo que é certo e errado. Então, também tem questões étnicas que estão colocadas como o que é melhor, mais bonito, mais normal e fácil de ser consumido, como um padrão. E aí, quando você vê, você tem tantos padrões, e aí você gera um ideal.
E é exatamente nesse ideal que a gente tem a máxima capitalista. Porque o ideal é inatingível. O ideal não existe. E é exatamente aí que gera o desespero. Porque a gente está o tempo todo tentando chegar de uma forma nesse ideal que não existe. Ele não existe, então a gente precisa consumir para conseguir chegar a algum lugar, ser alguma coisa, ou chegar próximo de uma forma mais ideal. E quando você vê, você não conseguiu. E aí falam que, compra esse perfume aqui, ó. Que aí você vai conseguir achar uma namorada. Pega essa bebida aqui, que você vai ficar feliz. Bebe esse tipo de bebida aqui, que você vai ser mais bonito. Veste essa roupa, que você vai ser mais legal. Você vai ser o rei do parquinho. Qualquer coisa assim. E aí, a gente tenta ao máximo, de novo, colocar a nossa vida de acordo com mercadorias. E é exatamente aí que a gente acha que está a nossa felicidade, de alguma forma. Porque a nossa felicidade passa a ser algum tipo de consumo. E além de tudo isso, essa questão do consumo passa a ser esse preenchimento do seu vazio existencial. E além de tudo, ele passa a ser um emulador de alguma forma. Um como posso falar? Ele faz com que você não se revolte, não pense sobre, não critique muito. Por quê? Porque você está buscando preencher seus vazios. E, teoricamente, esses vazios vão ser preenchidos com mercadorias. E você está tão nessa busca constante por preencher seus vazios que você não tem tempo de pensar sobre eles. Você não tem tempo para pensar sobre outros tipos de críticas em relação à sua vida, à forma como é conduzido o seu país, como existem pessoas que poderiam ajudar a solucionar problemas sociais. Tudo isso é colocado em outro plano, por quê? Porque a gente está nessa busca constante, de alguma forma, para encher nossos vazios da forma mais direta e simples que todo o nosso sistema capitalista falou que faria. Essa é a questão maior do fetiche da mercadoria. E aí a gente tem a idealização da vida. Por quê? É justamente essa questão do fetiche da mercadoria que gera essa questão de idealização. E quando você vê, toda a sua vida passou a ser uma questão ideal. E ela simplesmente não existe. Por quê? Porque colocam padrões em tudo. E nós não conseguimos ser preenchidos por padrões. Não existe um tipo só de família. Não existe um tipo só de sucesso. Não existe um tipo só de beleza. Um tipo só de vida. Um tipo só de cabelo, de rosto, de nariz, de gosto, de necessidade. Nós somos completamente complexos. E tentam ao máximo deixar-nos simples, rasos, fracos, sem qualquer tipo de possibilidade de criticar isso de alguma forma. E a maior parte das pessoas simplesmente não pensa sobre isso, porque é mais fácil, porque o tempo todo, não só uma questão de facilidade, mas nós não fomos ensinados em relação a isso. Ninguém nunca nos falou que nós poderíamos pensar diferente. Então, como que a gente consegue pensar? Precisa existir um estalo de algum lugar, alguma coisa que te mostre de alguma forma, alguma coisa que te gere algum tipo de desconforto. E, de alguma forma, é aí que está a filosofia, é por isso que eu gosto tanto dela. Tendo padronizar tanto, eu falo nas questões femininas, mas parte das vezes porque eu sou mulher, estou neste meio, e precisamos falar sobre essas coisas também, mesmo que você seja homem, porque essas questões relacionadas a machismo também podem, de uma forma, te prejudicar. Porque muita parte das vezes fala assim, porque a mulher gosta de um determinado tipo de homem. Que nós somos tão complexos, como que você só tem um tipo de pessoa que as pessoas vão achar bonito? Entende? E aí, quando fala que existem pessoas diferentes,
Elas não são. Desde quando que essas mulheres são fora do padrão? Elas são todas brancas, magras, altas, uma parte negro claro. Que? Como que isso é fora do padrão? Gente do céu, como assim? A maior parte das pessoas não tem esse tipo de corpo, esse tipo de beleza. Não tem. Você fala assim, e eu já fiz esse teste na sala, não sei se eu fiz esse ano, porque estamos em pandemia, estamos no lapso do tempo. Não lembro se eu cheguei a perguntar isso em sala. Mas o tempo todo eu faço um exercício com os alunos de pense em uma mulher. E a maior parte das vezes as pessoas respondem uma pessoa magra, alta, muitas vezes loira. Muitas vezes. Fala, caralho, mas isso é o padrão do Brasil? Não, mano. Não. A gente tem a maior parte das mulheres do Brasil não são altas, não tem menores manequins e não são loiras. Então, que caralhos de padrões nós estamos inventando para nós mesmos? E caralhos, quando você vê o sangue ficar azul nas porras das propagandas, quando você vê, tipo, um tipo de desodorante vai atrair mulheres, que caralhos de desgraça, de ideais estamos criando para nós. Essa é a questão. Questões em relação também à formação da sociedade massa. Outra questão em relação a criarmos uma padronização é uma questão de que as relações humanas elas não são mais humanas, elas são mercadoria. Então, quando somos mercadoria, a forma como nós nos relacionamos se torna mercadoria, nosso sofrimento, nossos sentimentos também se tornam mercadoria. E quando você vê a morte de pessoas se torna mercadoria, para ser ovacionada em rede de televisão, em programas que falam assim, vai morrer, o sangue, bichando assim, vai morrer, ninguém faz nada nisso. E você, no outro dia, não lembra mais nem que pessoa que morreu. Você não lembra mais nem quem era aquela pessoa que estava sofrendo até morrer. Essa é a questão. De que fazem toda uma banalização, uma sensacionalização em relação ao sofrimento, e não só ao sofrimento, mas aos sentimentos humanos. Aquilo que nos faz, de alguma forma, ser humanos, porque, sinceramente, como a maior parte dos estudos em relação a nós, que nós não somos lineares, nós não somos racionais. Então, essa questão de sentimentos e de tudo, mas também racionalidade, tudo faz parte daquilo que nós somos e não deveria ser consumido. E que nós somos como algo simplesmente banal, ser esquecido um segundo depois. Em relação à sociedade massa também, os sistemas totalitários eles tiveram uma sacada bem rápida, que é a propaganda. Você consegue colocar rapidamente em circulação um tipo de informação que não tem importância se é falsa ou não, para ser consumida, não pensada, para a manutenção daqueles que têm poder, basicamente. Então você vê propagandas, você tem, com certeza vocês já viram esse tipo de propaganda aqui, por exemplo, uh, o nazismo falando que por trás das questões dos países tem um judeu que vai roubar todas as riquezas do povo alemão, um Hitler que vai salvar a cidade alemã, por exemplo. Mesmo aqui no Brasil, o Vargas, que adorava crianças, essa questão de crianças também é bem marcante. E falar que esses líderes são dóceis e são amáveis porque eles adoram criancinhas.
Isso também é uma questão, porque tem um monte de gente tirando foto com um bichinho fofinho, um bebê também. Então, eu acho que é uma pessoa legal. Isso é uma idealização também. É uma idealização absurda. Quando você vê, já tá na tua cabeça e nem você percebe. Você tá ligado que uma parte da propaganda, você de alguma forma repetiu tanto na sua cabeça que você simplesmente, depois de um tempo, lembra dela. Você lembra de jingle, de propaganda. E tem uma máxima do Goebbels, que é uma dos caras centrais em relação à propaganda nazista, que é a máxima de uma mentira, repetida 1000 vezes como uma verdade. E aí temos as máximas das fake news, o máximo que a tecnologia pode desempenhar, falsas informações. E é exatamente aí que a escola de Frankfurt fala que nós estamos caminhando para melhorias. Estamos simplesmente tentando fazer com que exista manutenção de poder. E essa questão da manutenção do poder é onde que mora algumas apenas pessoas que detêm poder e outras que mantêm o poder. E aí a questão da manutenção do establishment em relação à propaganda, caralho, Júlia, o que é establishment? Basicamente é quem tem poder. Na elite social, econômica, política, tudo isso junto, misturado. E basicamente fala aquilo que você deve consumir ou não. E aquilo que consegue colocar uns milhões de Google AdSense para você consumir. E assim, nossa, parece um sonho maquiavélico para acabar com a humanidade. Não, não é essa questão. É que simplesmente não sempre foi poder. A diferença é que com o desenvolvimento tecnológico, isso se aumentou. Isso se desenvolveu de forma caótica e muito rápida. E temos um filme a ser, como posso falar, direcionado para vocês, que é Clube da Luta. Você vê muito da questão da teoria crítica em Clube da Luta. Não só a teoria crítica, mas de massa e vários dos conceitos da escola de Frankfurt em Clube da Luta. Clube da Luta é um filme, eu gosto bastante de Clube da Luta.
Gente, minha internet caiu. Tristeza. Dos corpos. Acho que é melhor a gente continuar semana que vem, né? Ou outro dia. Todo mundo já saiu e daqui a pouco tem aula do pós. Aí, não sei o que vocês acham de continuar depois. Desculpa, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Caiu faz muito tempo? Ou não? Tem aula 9h30 do pós. Vocês, só pra eu saber, vocês viram até que parte do. Vocês chegaram a ver a parte de arte que eu falei? Da arte engajada? Até, até o Clube da Luta, vocês viram? Ou só até propaganda? Eu falei, essa parte. Só o filme. Ah, beleza. Ai, gente, brigadão por estarem aqui. Maravilhosos vocês, porque, gente, vocês são arrasos, vocês estão em todas as aulas. Maravilhosos. Ai, gente, vocês vão passar. Vai, vou passar em todos os vestibulares que vocês fizerem. Confia. Então é isso, gente. Beijo, gente. Até a aula que vem. Acho que talvez seja melhor eu colocar